Fala torcida cruzmaltina. Bem-vindos ao canal Vasco News. Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do nosso gigante da colina. Antes de tudo, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Vascão. Agora, vamos para a notícia. O presidente do Vasco, Pedrinho, anunciou que o clube solicitará à CBF a realização do clássico contra o Flamengo em São Januário. A partida está programada para a 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, e a diretoria cruzmaltina pretende garantir o mando de campo. Em entrevista ao podcast Cruzmaltino, Pedrinho destacou a importância de jogar no estádio vascaíno e afirmou que o pedido será formalizado ainda nesta segunda-feira. Segundo ele, a decisão visa fortalecer o time diante de sua torcida. Uma das questões levantadas é a presença de torcidas rivais no estádio. O presidente do Vasco disse que, se necessário, a partida será realizada com torcida única. Vamos entrar com o pedido para jogar em São Januário. Se tiver que ser com torcida única, será dessa forma. Isso será definido pelas autoridades competentes, explicou Pedrinho. O mandatário também comentou sobre a capacidade do estádio, mencionando que, normalmente, 90% do público é composto por torcedores vascaínos, com uma pequena parte destinada à segurança do evento. A decisão será avaliada pela CBF, pelo Ministério Público e pelo Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios, BEP. Caso haja uma determinação de torcida única, o Vasco está disposto a acatar. Nos últimos anos, os confrontos entre Vasco e Flamengo ocorreram no Maracanã, tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pelo Campeonato Carioca. Em 2024, a direção de Pedrinho decidiu alterar o local da semifinal do estadual para o Newton Santos. A mudança visava garantir um melhor aproveitamento do mando de campo. A última vez que Vasco e Flamengo se enfrentaram em São Januário foi no Brasileirão de 2020. Na ocasião, o Flamengo venceu por 2-1. Os gols daquela partida foram marcados por Thales Magno, Bruno Henrique e Léo Pereira. O duelo ocorreu sem público devido à pandemia de Covid-19. Um dos lances mais polêmicos do jogo foi um gol de Cano, no final da partida, anulado pelo VAR. O lance gerou muita discussão entre os torcedores. Agora, 4 anos depois, o Vasco tenta levar novamente o clássico para seu estádio, apostando na atmosfera de São Januário para impulsionar o time. O clássico está marcado para o dia 19 de abril, às 18h30, mas a CBF ainda não definiu o local oficial da partida. A expectativa da diretoria cruzmaltina é que a solicitação seja analisada rapidamente para permitir uma preparação adequada para o jogo. A possibilidade de torcida única vem sendo discutida em vários clássicos do futebol brasileiro, como medida de segurança. Alguns torcedores do Vasco já manifestaram apoio à ideia de jogar em São Januário, argumentando que a presença massiva da torcida pode fazer diferença. Por outro lado, alguns setores defendem que jogos como esse devem acontecer em estádios maiores, garantindo um público maior. O Flamengo, até o momento, não se manifestou sobre a possibilidade de disputar o clássico em São Januário. Caso a CBF negue o pedido do Vasco, a tendência é que o jogo seja realizado no Maracanã, como tem ocorrido nos últimos anos. A decisão final dependerá da análise das condições de segurança e da infraestrutura do estádio cruzmaltino. Independentemente do local, o confronto promete ser um dos mais aguardados do início do Brasileirão. A rivalidade entre Vasco e Flamengo é uma das maiores do futebol brasileiro, e o duelo costuma ser marcado por grande emoção. Com a nova gestão de Pedrinho, o Vasco busca reafirmar sua força nos clássicos e reaproximar a torcida do time. Os próximos dias serão decisivos para a definição do palco do jogo, e a torcida cruzmaltina aguarda ansiosa por novidades sobre a partida. Enquanto isso, não se esqueça de curtir e compartilhar nossas atualizações para continuar acompanhando tudo sobre o gigante. O empresário grego Evangelos Marinakis chegou a São Januário nesta segunda-feira e concretizou a compra da SAF do Vasco da Gama. O acordo foi fechado em reunião com o presidente do clube, Pedrinho, e marca um novo capítulo na história do time cruzmaltino. Marinakis, que já possui grande experiência no futebol europeu, tem planos ambiciosos para transformar o Vasco em uma potência mundial. A relação entre o empresário e Pedrinho foi fundamental para a negociação.
Os valores da transação ainda não foram divulgados oficialmente, mas fontes próximas garantem que o negócio será extremamente vantajoso para o Vasco. A expectativa é de investimentos significativos no clube. Durante a reunião em São Januário, Marinakis demonstrou grande interesse na estrutura do clube e na torcida apaixonada. Seu compromisso é devolver ao Vasco protagonismo no cenário internacional. A compra da SAF representa uma nova era para o time carioca. Com o aporte financeiro e a visão estratégica de Marinakis, o Vasco pode se tornar um dos clubes mais competitivos do Brasil e do mundo. A chegada do empresário grego também traz expectativas sobre a política de contratações do Vasco. O clube deve receber reforços de peso para fortalecer o elenco nas próximas temporadas. Pedrinho se mostrou bastante satisfeito com o desfecho do negócio. Segundo ele, a parceria com Marinakis garantirá ao Vasco um futuro promissor e sustentável. A torcida cruzmaltina recebeu a notícia com entusiasmo. Nas redes sociais, os vascaínos comemoraram a chegada do novo investidor e projetam um time mais forte nos próximos anos. Marinakis é dono do Olympiacos, da Grécia, e do Nottingham Forest, da Inglaterra. Sua experiência no comando de clubes europeus pode ser um diferencial importante para a gestão do Vasco. O empresário tem um histórico de investimentos certeiros no futebol. No Olympiacos, ele consolidou a equipe como a maior da Grécia, enquanto no Nottingham Forest conseguiu levar o time de volta à Premier League. No Vasco, a missão de Marinakis será reestruturar o clube financeiramente e transformar a equipe em uma referência dentro e fora de campo. A diretoria cruzmaltina agora trabalha nos trâmites burocráticos para oficializar a venda da SAF. O processo deve ser concluído nos próximos dias. A nova gestão pretende implementar mudanças estruturais, tanto na administração quanto no departamento de futebol. O objetivo é modernizar o Vasco e torná-lo mais eficiente em todas as áreas. Com a entrada de um investidor de peso, o Vasco poderá disputar de igual para igual com os maiores clubes do Brasil e da América do Sul. A expectativa é que os primeiros investimentos sejam anunciados em breve. Reforços de alto nível devem ser contratados para fortalecer a equipe já no Campeonato Brasileiro. O Vasco vinha buscando um parceiro para a SAF há algum tempo. A escolha por Marinakis se deu pelo seu histórico de sucesso e pela confiança que Pedrinho deposita no empresário. O futebol brasileiro tem se transformado nos últimos anos com a chegada de investidores estrangeiros. Clubes como Botafogo e Cruzeiro seguiram esse caminho e agora o Vasco se junta a essa nova realidade. A venda da SAF deve permitir ao clube sanar dívidas e criar um planejamento sólido para os próximos anos. A ideia é garantir um crescimento sustentável e competitivo. A relação entre Pedrinho e Marinakis foi determinante para a negociação. O presidente do Vasco acredita que essa parceria levará o clube de volta ao topo do futebol brasileiro. Torcedores esperam que a nova gestão traga uma mudança imediata dentro de campo. Com investimentos no elenco e uma estrutura profissionalizada, o Vasco pode voltar a brigar por títulos importantes. Marinakis prometeu que seu compromisso com o Vasco será de longo prazo. Ele quer ver o clube disputando torneios internacionais e brigando de igual para igual com as principais equipes do mundo. Além dos reforços para o time, a nova administração deve investir em infraestrutura. Melhorias no CT no estádio de São Januário estão nos planos do investidor. A venda da SAF coloca o Vasco em uma posição privilegiada no futebol brasileiro. Com um dos investidores mais poderosos do cenário esportivo, o clube pode entrar em uma nova fase de conquistas. Nos próximos dias, mais detalhes sobre o acordo devem ser revelados. A torcida aguarda ansiosamente os próximos passos da nova gestão. Com Marinakis no comando, o Vasco pode sonhar alto. O objetivo é recolocar o clube entre os grandes do futebol mundial e construir um futuro de muitas vitórias. Apresentamos notícias do Vasco diariamente. Inscreva-se e deixe o seu like para continuar recebendo novidades do Vascão. Até o próximo vídeo. Saudações vascaínas!